Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para este domingão, dia de muitos jogos aí galerinha, dia 6 de outubro. Separei aqui 25 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha, sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje, Liga Alemã, Mönchengladbach versus Augsburgo. A equipe do Mönchengladbach aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate, uma derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Augsburgo aí vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Mönchengladbach e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Mönchengladbach. O jogo de ambas as equipes marcam. Wolfsburgo versus União Berlim. A equipe do Wolfsburgo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias. A equipe do União Berlim aí vem de 2 vitórias e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória do Wolfsburgo com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Frankfurt versus Bremen. A equipe do Frankfurt aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Brenner vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate nos últimos 5 confrontos. 2 empates, 2 vitórias do Brenner e 1 vitória do Frankfurt. Partida que podemos cravar vitória com empate do Frankfurt. O jogo de ambas as equipes marcam. Dinamarca aí, Superliga, Brøndby versus FC Copenhague. A equipe do Brøndby aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória no tempo regulamentar, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do FC Copenhague vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Copenhague e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Copenhague. O jogo acima de 1 gol e meio. Espanha, La Liga, Mallorca versus Espanhol. A equipe do Mallorca aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Espanhol aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Mallorca e 2 vitórias do Espanhol. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Espanhol. O jogo de ambas as equipes marcam. A Celta Vigo versus Atlético de Bilbao. A equipe do Celta Vigo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates, 2 derrotas. A equipe do Atlético de Bilbao vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 1 vitória do Celta Vigo, 1 empate, 3 vitórias do Atlético de Bilbao. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético de Bilbao. O jogo acima de 1 gol e meio. Versus Atlético de Madrid. A equipe do Valladolid aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Atlético de Madrid aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias do Atlético de Madrid. Partida que podemos cravar vitória do Atlético de Madrid. O jogo acima de 1 gol e meio. Real Sociedade versus Getafe. A equipe do Real Sociedade aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Getafe aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Getafe e 1 vitória do Real Sociedade. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Getafe com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Barcelona versus Sevilha. A equipe do Barcelona aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Sevilha aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Barcelona e 1 vitória do Sevilha. Partida que podemos cravar vitória do Barcelona. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 1, Lille versus Nimes. A equipe do Lille aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Nimes aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 1 empate e 4 vitórias do Lille. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Lille. O jogo acima de 1 gol e meio. Etienne versus Lyon. A equipe do Etienne aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Lyon aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. 1 vitória do Etienne, 3 vitórias do Lyon e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Lyon. O jogo de ambas as equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Arsenal versus Bournemouth. A equipe do Arsenal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
Vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Bournemouth aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Arsenal, 1 vitória do Bournemouth e um empate. Partida que podemos cravar: vitória do Arsenal, o jogo acima de 2,5 gols. Manchester City versus Rovers. A equipe do Manchester City aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Rovers aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates, 2 vitórias do Manchester City. Partida que podemos cravar: vitória do Manchester City. O jogo de ambas as equipes marcam. Southampton versus Chelsea. A equipe do Southampton aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Chelsea aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias seguidas e 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Chelsea e um empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Chelsea. O jogo de ambas as equipes marcam. Newcastle versus Manchester United. A equipe do Newcastle aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 derrotas, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Manchester United aí vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Manchester United, 1 empate e 1 vitória do Newcastle. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Manchester United. O jogo de ambas as equipes marcam. Em Itália, Série A, Fiorentina versus Udinese. A equipe do Fiorentina aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Udinese aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Fiorentina e um empate. Partida que podemos cravar: vitória do Fiorentina. O jogo acima de 1,5 gols. Roma versus Cagliari. A equipe da Roma aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Cagliari aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 4 vitórias da Roma. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Cagliari com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Atalanta versus Lecce. A equipe do Atalanta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Lecce vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória da equipe do Lecce com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Bologna versus Lazio. A equipe do Bologna aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, 3 jogos sem vencer. A equipe do Lazio aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Lazio e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Bologna com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Torino versus Napoli. A equipe do Torino aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Napoli aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Napoli e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Napoli. O jogo de ambas as equipes marcam. Internacional versus Juventus. A equipe do Internacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Juventus vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Juventus. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Juventus com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Áustria, típico Bundesliga, Hartberg versus Lask. A equipe do Hartberg aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Lask aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Lask, 2 empates e 1 vitória do Hartberg. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Lask. O jogo de ambas as equipes marcam. Wolfsberg versus Poten. A equipe do Wolfsberg aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates, vem embalado, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Porto aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Wolfsberg e 1 vitória do Porto. É partida que podemos cravar: vitória com empate do Wolfsberg. O jogo acima de 1,5 gols. Bélgica, Liga Jupiler, Clube Bruges versus Gent.
A equipe do Clube Bruges aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Gente aí também vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bruges, 1 empate e 1 vitória do Gente. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bruges, o jogo acima de 1,5. Genk versus Mouscron. A equipe do Genk aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Mouscron vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Genk, 2 empates e 1 vitória do Mouscron. Partida que podemos cravar vitória do Genk. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso Instagram aí para que vocês possam nos seguir lá. E agora, galerinha, vamos falar um pouco da nossa assessoria. Na nossa assessoria você vai ter os benefícios, galerinha, de jogo acima de 1,5 gol, caso empate, vitória, aposta simples. Você tudo que vocês possam desejar, falou? Uma boa sorte aí. Quem quiser participar, chama no PV aí, ver esse número que tá aparecendo na tela, falou? Pelo via WhatsApp ou até número de contato mesmo. Até o próximo vídeo e falou!